No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, que a ti confiou a piedade divina, sempre rege, piedade, governo e ilumina. Queridos irmãos e irmãs, neste dia santo, dia da ressurreição do Senhor, a palavra de Deus nos coloca diante desse mistério que é a ressurreição. Mistério porque nós não conseguimos compreender apenas com a nossa razão a ressurreição. Porque a ressurreição é um mistério de fé. E nós só conseguiremos compreender com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo. Por isso é necessário que nós clamemos sempre o Espírito Santo. Porque a ressurreição não é uma história. A ressurreição não é um conto, a ressurreição não é qualquer coisa parecida com isso. A ressurreição é um fato. Jesus está vivo. Mas é necessário que a gente compreenda que a ressurreição de Jesus, ela precisa trazer consequências para a nossa vida. Se Jesus está vivo, eu preciso realmente configurar a minha vida a essa ressurreição. Eu preciso de fato viver como alguém que acredita na ressurreição. Porque celebrar a ressurreição é celebrar a certeza de que na nossa vida Deus é quem tem a última palavra. Celebrar a ressurreição é viver com a certeza de que tudo está nas mãos de Deus. Celebrar a ressurreição é ter a certeza de que Deus é capaz de transformar todas as coisas. Porque ainda que Jesus tenha enfrentado a via sacra, a cruz, ainda que Jesus tenha sido crucificado, ainda que Jesus tenha morrido por nós, ainda que Jesus tenha descido à mansão dos mortos, Deus ressuscitou Jesus. Deus devolveu, o Pai devolveu a vida a Jesus. E se fez assim com Jesus, também fará com cada um de
nós. E nós precisamos compreender que existe a ressurreição no último dia, quando nós seremos ressuscitados com um corpo glorioso, mas a ressurreição, ela é um processo que precisa ir acontecendo no dia a dia da nossa vida. Esta passagem da morte para a vida, sim, um dia se concretizará, porque nós um dia morreremos, e depois de morrermos, um dia o Senhor nos ressuscitará, e nós ressuscitaremos com um corpo glorioso. Mas o mistério da ressurreição, ele precisa ser vivido desde já, quando nós abrimos a Deus o nosso coração e nós permitimos que a presença de Deus vá nos vivificando. Isso é muito importante para nós, porque se nós professamos a nossa fé na ressurreição, a tristeza não pode nos governar, o desânimo não pode nos governar. Se nós acreditamos que Jesus venceu a morte, nós precisamos ser homens e mulheres da esperança, da confiança, da motivação, da coragem. E às vezes nós olhamos para a nossa vida e percebemos que nos falta um pouco disso. Porque é verdade que não é fácil viver as nossas lutas de cada dia, as nossas batalhas de cada dia, mas nós não podemos tirar os nossos olhos da ressurreição de Jesus. Por isso, a ressurreição é um mistério central da nossa fé. Se nós tiramos os nossos olhos de Jesus vivo e ressuscitado, a gente perde o sentido da nossa caminhada, a gente perde o sentido da nossa luta, a gente perde o sentido da nossa vida. Por isso, nessa celebração, o que Deus quer nos ensinar é que aquilo que a palavra de Deus nos disse através de São Paulo aos Colossenses: olha, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. A ressurreição de Jesus já trouxe a cada um de nós uma nova vida, já trouxe a cada um de nós esta vida eterna, e ela precisa ser cultivada dentro do nosso coração. Não mate o dom de Deus. Não mate o dom que Deus colocou na tua alma, no teu coração. Esta vida nova, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser mantida, ela precisa ser semeada dentro do teu coração cada vez mais. Por isso diz a palavra: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Porque se eu acredito na ressurreição de Jesus, se eu acredito que a vida não é só isso que nós vemos, mas que existe um céu preparado para nós, nós vivemos as atividades do dia a dia, mas com o nosso coração e o nosso olhar voltados para o céu, voltados para a eternidade. Eu não posso viver como se a vida fosse só isso. Eu não posso viver como se nós fôssemos morrer e acabar e pronto, e não tem mais nada. Não. Jesus nos ensina que a ressurreição é um fato e nós precisamos nos esforçar para alcançar as coisas do alto. Sabe por que nós muitas vezes somos dominados pela tristeza, pelo desânimo, pela mágoa, pelo ressentimento? Porque nós, ao invés de cultivarmos, de nos esforçarmos para alcançar as coisas do alto, nos esforçamos para alcançar as coisas passageiras. E não significa que as coisas passageiras não nos são necessárias. Algumas delas são. É necessário comer, é necessário dormir, é necessário tomar água, é necessário trabalhar, é necessário estudar, mas o sentido da minha vida não pode ser isso. O sentido da minha vida, a razão da minha vida não pode ser isso. Eu estudo, eu trabalho, eu tomo água, eu como, eu durmo, eu faço isso, eu faço aquilo, porém, tudo aquilo que eu faço deve me ajudar e me aproximar da minha meta, que é o céu. Basta olhar para a nossa vida. Pense, por exemplo, na grande decepção que você teve na tua vida. Por que é que você se decepcionou? Porque você criou expectativas sobre uma pessoa. Porque ao invés de manter os teus olhos no céu, ao invés de manter os teus olhos na eternidade, ao invés de manter os teus olhos em Jesus, o que é que você fez? Focou a tua vida nesta pessoa. Focou a tua vida nisso ou naquilo. Quantas vezes nós nos frustramos por causa disso, nos decepcionamos por causa disso? Então a palavra está dizendo para nós: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. É Deus dizendo para nós: não viva uma vida qualquer, uma vida assim,
não é mais ou menos, mas busque aquilo que está em Deus. E nós temos um exemplo claro disso no Evangelho, que é a figura de Maria Madalena. Nós sabemos da história que Maria Madalena certamente não tinha uma vida muito correta antes de encontrar-se com Jesus, tinha lá suas falhas, tinha lá seus erros, mas depois que ela experimentou o amor de Jesus, ela reconheceu que ela não conseguia mais viver sem Ele. Ela percebeu que ela não conseguiria mais viver sem a presença de Jesus, e é por isso que ela vai apressadamente ao túmulo, ainda de madrugada, amanhecendo o dia. Maria Madalena, ela vai até Jesus, porque o coração de Maria Madalena está convencido disso: eu sem Ele não sou nada. E é isso que a palavra de Deus quer nos ensinar, que quando nós experimentamos o amor de Deus de verdade, quando nós somos tocados pela misericórdia de Deus, nós descobrimos que a nossa vida sem Ele não tem sentido, que a nossa vida sem Deus não tem motivação, que a nossa vida longe de Deus não tem alegria, não tem paz, não tem nada. Isso é um mistério de ressurreição. Saber que eu não consigo mais viver sem Deus, eu não consigo mais viver longe de Deus. E aí, como Maria Madalena, cada um de nós deve fazer esta busca, uma busca diária, de sair do meu comodismo, de sair do meu lugar, de sair do meu mundinho, para ir em direção a Deus. Às vezes parece que Deus está distante de nós, às vezes parece que Deus se ausentou da nossa vida, mas na verdade o grande convite que o Senhor nos faz é: busque a Deus. Seja perseverante na tua caminhada, seja perseverante na tua luta. Se está difícil, persevera. Se está pesada a cruz, continua. Mas não deixa de buscar a Deus todos os dias, na tua vida de oração, no teu jejum, na leitura da palavra, no teu rosário, na tua adoração. Maria Madalena é esse exemplo para nós, irmãos. Maria Madalena talvez tinha uma vida suja, talvez ela era considerada como impura por esses ou por aqueles, era considerada uma mulher qualquer por esses ou por aqueles, mas Maria Madalena sabia que não podia viver sem Deus. E é o grande convite que a palavra de Deus nos faz hoje: não deixe de buscar Deus. Não seja, me perdoe assim a expressão, medíocre na tua busca de Deus. Vai quando dá, faz até quando dá. No coração de Maria Madalena existe essa radicalidade do amor. Maria Madalena não pensa, ela vai sozinha ali à região dos túmulos. Ela podia encontrar ladrão, assaltante, isso e aquilo, mas ela não está preocupada, porque a sede que o coração dela tem de Deus é muito maior do que qualquer outra coisa. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. É verdade que viver em comunidade não é fácil muitas vezes. É verdade que levar uma vida santa não é fácil muitas vezes. É verdade que levar uma vida correta diante de Deus não é fácil. Mas a sede que o meu coração tem de Deus é muito maior do que qualquer outra coisa. Maior do que a dor, maior do que a decepção, maior do que a cruz, maior do que qualquer outra coisa. Por isso, quando São Paulo vai dizer para nós: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, é exatamente isso que Maria Madalena fez. Ela vai apressadamente buscar Jesus. Porque o que é buscar as coisas do alto? Que coisas do alto são essas? Em primeiro lugar é o próprio Jesus, e depois tudo aquilo que é consequência da presença de Jesus: a bondade, a paz, o amor, o respeito, a alegria. Aí a palavra de Deus ainda vai continuar dizendo para cada um de nós: aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. É necessário que o mistério da ressurreição mude a nossa vida, a nossa maneira de viver a vida. Porque nós, na nossa humanidade, quando nós temos que escolher alguma coisa, quais são os critérios que nós usamos para escolher? Se de repente alguém me pede para escolher alguma coisa, eu, na minha humanidade, vou escolher o quê? Aquilo que é mais prazeroso para mim, aquilo que é mais atraente aos meus olhos, aquilo que é mais saboroso ao meu paladar, aquilo que é mais, que vai trazer mais recompensa para mim.
Mas o que a palavra de Deus está dizendo para nós é que nós precisamos aspirar às coisas celestes e não às coisas terrestres. Isso significa que a nossa referência para escolher, para decidir, para viver a vida, não pode ser mais esta terra. Não pode ser mais o que me agrada, o que me satisfaz, o que me preenche, o que não. Mas eu preciso saber que a ressurreição de Jesus me coloca em outro estilo de vida. Escolher, decidir, a partir daquilo que é a vontade de Deus. Então, se eu tenho a oportunidade de escolher e de decidir alguma coisa, qual vai ser o meu critério? Eu só vou escolher e decidir aquilo que me aproxima mais de Deus, aquilo que me ajuda a ser mais santo, aquilo que me ajuda a ser mais amigo de Deus, mais próximo de Deus. Porque São Paulo vai dizer para nós: vocês estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sabe por que muitas vezes a gente escuta por aí alguém dizer assim: nossa, parece que eu perdi o sentido da minha vida, parece que eu bato a cabeça para lá e para cá e minha vida não tem sentido. Isso acontece porque a gente se distancia de Deus, porque a palavra de Deus está dizendo para nós: o sentido da vida de vocês está em Deus. O sentido da vida de vocês está escondido em Cristo. E para que vocês possam ter sentido na vida, vocês precisam estar unidos a Cristo. Quando Maria Madalena ela vai ao túmulo, é como se ela dissesse: eu prefiro morrer do que ficar sem Jesus. Eu prefiro entrar nesse túmulo e ficar aqui para sempre, morrer, do que ficar sem a presença de Deus. E isso também deve nos motivar na nossa caminhada. Quantas vezes a gente desiste com facilidade, quantas vezes a gente abandona as coisas com facilidade, mas não, é necessário que no mistério da ressurreição a gente se coloque diante de Deus e peça ao Espírito Santo que desperte o nosso coração para essa verdade. Eu preciso de Deus, eu não consigo viver sem Deus, eu prefiro morrer do que ficar longe de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nesta Eucaristia nos convença de que o sentido da nossa vida, a razão da nossa vida, a motivação da nossa existência, nós vamos encontrar em Deus e não longe de Deus. Por que é que o inimigo, o demônio, ele quer nos afastar de Deus? Porque à medida em que o demônio nos afasta de Deus, nós perdemos o sentido da nossa vida. E quando nós perdemos o sentido da nossa vida, nós colocamos as outras coisas no lugar de Deus, e aí nos tornamos presas fáceis para que Ele possa nos destruir. Essa é a jogada. Esse é o jogo espiritual no qual todos nós estamos combatendo cada dia. E veja como muitas vezes isso é sutil. Muitas vezes isso vai entrando assim de uma maneira muito mascarada na nossa vida. Eu tenho tantas coisas a fazer, não está dando nem tempo de rezar mais. Nossa, eu ia na missa, agora não estou indo mais. Nossa, eu jejuava, agora não estou jejuando mais. Cuidado, porque à medida que você vai abrindo mão dessas coisas, ao invés de aspirar as coisas do alto, você começa a aspirar as coisas da terra. E a partir do momento em que eu deixo essas coisas, eu paro de viver para buscar o céu e começo a viver para buscar aquilo que é passageiro. Mais uma vez vou dizer: o que é passageiro nos é necessário? Muitas vezes sim, mas não pode ser o sentido da minha vida. Porque o sentido da minha vida é Deus. E aí São Paulo faz uma promessa para nós: quando Cristo vossa vida aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. É São Paulo dizendo para cada um de nós: olha, não se preocupem, porque quando Jesus vier triunfante, quando Ele voltar uma segunda vez, vocês também vão aparecer com Ele, revestidos de glória. É a palavra de Deus dizendo para cada um de nós: você sofre hoje? Não se preocupe, porque um dia, quando Jesus voltar da segunda vez, você vai perceber que valeu a pena, que toda luta, toda lágrima, toda batalha, toda espera, valeu a pena, porque Deus, assim como em Jesus deu a última palavra,
também na nossa vida dará a última palavra. E a última palavra de Deus na nossa vida é sempre uma palavra de vida. Então, por favor, meu irmão, espera em Deus, porque Deus não deixa a obra inacabada. Espera em Deus, porque se Deus começou alguma coisa na tua vida, eu tenho certeza que começou, Ele não vai deixar isso inacabado, mas é necessário esperar, sofrer as demoras de Deus e acreditar e confiar que Deus não deixa que o mal prevaleça, que Deus não deixa que o mal nos vença. O mal pode até nos ferir, o mal pode até nos atacar de tantos modos, mas nos destruir jamais. O mal, quando matou Jesus, quando Jesus morreu na cruz, achou que tinha vencido. Mas Deus mostrou, provou que Ele tem a chave da vida nas suas mãos. E na minha vida e na sua vida também é assim. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Por isso nós precisamos perseverar na nossa caminhada, lutar a cada dia e pedir hoje a intercessão de Maria Madalena. Porque Maria Madalena foi muito perdoada, foi muito amada. E depois que ela experimentou esse perdão e esse amor de Deus, ela não encontrou outra vida a não ser essa: viver para Deus. E por que nós fazemos as coisas dentro da igreja? Por que nós vivemos dentro da igreja? Porque nós compreendemos que a nossa vida não tem sentido longe de Deus. Porque nós compreendemos que cada ato que fazemos, cada palavra que falamos, é uma expressão do nosso amor para com Deus, é uma expressão da nossa gratidão para com Deus. Maria Madalena compreendeu isso. Que cada um de nós também possa, nesta Eucaristia, ser grato a Deus e manifestar essa gratidão através da nossa vida, através da nossa luta, buscando aquilo que está no alto, buscando aquilo que é eterno, buscando aquilo que é de Deus. Eu recebi uma mensagem de um padre amigo meu, não sei se algum de vocês também recebeu essa mensagem. Todos nós sabemos que a aparição de Medjugorje é uma aparição que ainda não é reconhecida pela igreja, porque há alguns problemas ali em Medjugorje. Em todo caso, essa mensagem Nossa Senhora disse a um dos videntes, porque em Medjugorje Nossa Senhora continua falando, ela fala basicamente toda semana. Toda semana tem uma mensagem nova de Nossa Senhora. E ela disse a um dos videntes, que por sinal chama-se Ivan, ela disse que é necessário que os cristãos no mundo todo se unam em oração, porque os combates no Oriente Médio ganharão proporções mundiais. E nesta mensagem, Nossa Senhora diz que se os homens não se converterem, talvez a humanidade caminhe para uma terceira guerra mundial. E é verdade que a Coreia do Norte está pronta para matar. Nós estamos vendo isso. A Coreia do Norte está pronta, essa é a fala. Se Trump atacar, eles entram e destroem, na tentativa de destruir os Estados Unidos. Então nós sabemos que existe aí muitos sinais de morte, muitos sinais tentando esconder e ofuscar a glória da ressurreição. E qual é o grande pedido que Nossa Senhora faz a cada um de nós? Que a gente busque a Deus, que a gente busque as coisas do alto, que a gente reze, porque pelo poder da oração todo mal pode ser revertido, pelo poder da oração todo mal pode ser desfeito, pelo poder da oração todo mal pode acabar. Quando nós buscamos a presença de Deus de verdade, de fato, Deus é capaz de parar o mal, de colocar o seu braço forte e de deter o mal. Por isso a grande convocação que Nossa Senhora está fazendo, e é o que eu gostaria de partilhar aqui, é que cada um de nós possa abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração e
compreender que a nossa vida não é brincadeira. A ressurreição não é brincadeira. O combate espiritual não é brincadeira. E a gente precisa levar a nossa vida a sério. Rezar mais, jejuar mais, ser mais santo, ser mais radical na nossa caminhada de fé. Chega de brincar de ressurreição. Chega de brincar de Páscoa. Chega de brincar de vida nova. A gente vai lá na igreja, levanta o braço, canta isso e aquilo. E depois a gente cultiva isso, aspirando as coisas do alto, cultivando as coisas do alto. Então, meus irmãos, é claro que, como eu disse, tudo está nas mãos de Deus. Mas Deus também quer contar com a nossa colaboração. Deus também quer contar com o nosso auxílio. Deus quer contar com a nossa parte. Então, que cada um de nós, e nesta última mensagem que Nossa Senhora disse em Medjugorje, ela faz alguns pedidos. O primeiro, simples, que todas as vezes Nossa Senhora faz, é a oração do terço. E ela pede para que todos os dias, às 6:30 da tarde, cada um de nós pare de fazer o que está fazendo e reze 3 Ave Marias, para que Deus detenha, este mal que está se aproximando da humanidade. E quando eu falo isso, não falo para assustar. Eu falo apenas para que nós possamos levar a nossa vida a sério. Porque existe um filósofo, e já disse isso no ano passado, e sempre que é Páscoa eu repito. Ele diz assim, é um filósofo ateu. Ele diz: como acreditar que a ressurreição é um fato, se os cristãos vivem como se Jesus não tivesse ressuscitado? Como acreditar que a ressurreição é real, se os cristãos vivem como se Jesus não existisse? Então é na hora da gente abrir os nossos olhos e da gente perceber que Deus conta com a nossa ajuda e que nós precisamos fazer isso que Maria Madalena fez, isso que João, discípulo amado, fez: correr para Jesus, buscar Jesus, ir até a presença de Jesus. Não importa o que vão pensar de nós, não importa o que vão falar de nós precisamos sim ser apaixonados por Deus. Nós precisamos sim acreditar no poder de Deus. Nós precisamos sim nos colocar diante da presença do Senhor, porque nós estamos convencidos de que sem Ele nós não somos nada, sem Ele não podemos nada. E isso é ressurreição, saber que longe de Deus só me resta a morte, perto de Deus, ainda que a morte me visite, eu sei que Deus vencerá e me concederá a vida. Longe de Deus, eu sei que eu só vou ter fracasso, só vou ter destruição, mas perto de Deus, eu sei que eu posso até ter cruz, mas eu também tenho ressurreição. Longe de Deus, eu só tenho escuridão, longe de Deus, eu só tenho treva, mas perto de Deus, eu posso ter até dor, posso ter chagas, mas eu também tenho a presença do Senhor, que consola e que enche o meu coração de alegria. Que a Eucaristia de hoje faça de nós cristãos ressuscitados, e que a ressurreição possa começar já na vida de cada um de nós. Como é que isso acontece? Através do perdão, através do diálogo, através da reconciliação, através do serviço, através da caridade, através do amor, através do respeito, através da fraternidade, através do cuidado entre os irmãos, através do nosso sorriso, do nosso abraço, do nosso beijo, da nossa disponibilidade, da nossa alegria em poder servir a Deus e também a alegria em poder servir aos irmãos. Que os frutos da ressurreição estejam presentes na nossa vida e que a nossa vida possa ser uma prova viva de que Jesus realmente está vivo. E sabe por que Jesus está vivo? Porque eu não sou mais o mesmo. Sabe por que Jesus está ressuscitado? Porque a partir do momento em que eu encontrei Ele, a minha vida se tornou diferente. O meu coração foi transformado. E tudo aquilo que era mal em mim, aos poucos está se tornando bom. Tudo aquilo que era escuridão em mim, aos poucos está se tornando luz. Tudo aquilo que era pecado em mim, aos poucos está se tornando graça, vida e ressurreição. Que a nossa vida seja esse sinal concreto de que Jesus vive e está presente no meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.